Primeiro, eu quero agradecer o convite ao Sérgio, ao presidente e a todos os amigos que estão aqui, ao Binho e ao Barjas, que a gente vem discutindo isso já sistematicamente, né? Para vocês terem uma ideia, eu sou muito professora, tá? Como o Sérgio já disse, a vigência do Fundeb vai até 2020 e já tem várias PECs tramitando no Congresso Nacional. Na Câmara foi apresentada a PEC 15, tem que ser no microfone, da deputada Raquel Muniz, não sei se vocês lembram dela, foi aquela que votou e homenageou o marido no dia do impeachment, né? E, na sequência, o marido foi preso. E foi isso que aconteceu mesmo. Essa PEC já teve uma enorme discussão, nós os três participamos, o Binho participou de audiência 2, o Barjas participou de uma, eu participei de 2 representando a Confederação Nacional dos Municípios e o Todos pela Educação, no qual o Binho e eu estamos trabalhando nesse assunto, participou de 3 audiências públicas lá já, né? A deputada Dorinha, que é relatora, apresentou um substitutivo. Vocês sabem que, com a questão da intervenção federal no Rio de Janeiro, a tramitação de emendas à Constituição ficaram suspensas o ano passado, não chegou a ser votado. E, nesse momento, aguarda-se a organização de uma nova comissão especial nessa nova legislatura. No Senado, 2 PECs foram apresentadas, a primeira foi arquivada, foi reapresentada agora uma outra PEC no Senado Federal. O momento é complicado, viu? Vínhamos conversando no corredor sobre isso. Primeiro, porque é evidente que a tramitação da PEC da Previdência tomou o espaço do debate no Congresso Nacional, no momento político brasileiro. E a gente não está sabendo quanto tempo, na realidade, ela vai levar para ser votada. Já ficou para a semana que vem o parecer de admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça. É meio claro que a PEC do Fundeb só vai ganhar força depois que a PEC da Previdência for votada na Câmara dos Deputados e encaminhada ao Senado. E, além disso, olha, em todo o debate, né, Binho e Barjas, sempre tem a questão da situação da estrutura tributária brasileira. Quem levanta isso sempre é o José Roberto Afonso, né? E a gente sempre diz para ele, claro, mas nós não podemos esperar uma reforma da tributária que a gente não sabe quando vai sair para pensar o financiamento da educação. A gente tem que tratar do financiamento da educação prestando atenção no debate sobre a reforma da Previdência, que, quando acontecer mudanças lá, vai ter que mudar aqui também, né? Mas é uma situação difícil de coordenar, né? E, ao mesmo tempo, esse ano, o ministro Paulo Guedes fez a proposta de desvinculação de todos os recursos na Constituição para a educação e para a saúde. Sem vinculação não tem Fundeb, é outra situação, né? Nesse momento, a gente teve um seminário internacional que o Todos pela Educação promoveu aqui em São Paulo, que, na mesa sobre financiamento, estava a deputada Dorinha, tinham outras pessoas, e estava o Bernard App, né? E ele propôs a desvinculação e, na hora, todos os outros reagiram, inclusive o Naércio Menezes, economista, que estava coordenando, e foi muito interessante, porque ali mesmo já se começou uma negociação. Não dá para ser de repente, olha, quem sabe só na União, não para estados e municípios, olha, não pode ser sem critério nenhum, pode ser desvinculação, mas não pode diminuir o valor por aluno do ano passado. Quer dizer, não dá para fazer assim, simplesmente acaba e deu, né? A gente vai ter que, em algum momento da história do Brasil, criar um processo nesse sentido, mas não é já, não é agora, não é de qualquer jeito, né? Será que eu consigo fazer isso aqui? O histórico do Fundeb. Olha, eu vou começar no período mais recente, porque propostas de fundo vêm lá da década de 30, 50, na discussão da história do Brasil, né? Da educação brasileira. Mas, no período mais recente, essa ideia surge naquele pacto pela valorização da educação, pela qualidade da educação e valorização do magistério, que foi construído durante o governo Itamar Franco e entregue ao presidente Itamar depois que o senhor já estava eleito no primeiro turno de 94. E, naquele documento, havia uma proposta de um fundo redistributivo, que o ministro Paulo Renato, a Maria Helena, como presidente da Undime, à época, assinou, né? Que o ministro Paulo Renato, com o Barjas na presidência do FNDE, transformaram na proposta do Fundef. O que é interessante, eu trouxe isso aqui para a gente pegar os times, os prazos, tá? No Fundeb teve uma PEC só, que foi a do Poder Executivo.
Encaminhada em 95, levou quase 11 meses tramitando, transformada na Emenda Constitucional 14, de setembro de 96. E 12 dias depois, o Executivo mandou o projeto de lei de regulamentação, porque não basta a emenda constitucional, tem que ter uma lei regulamentando para que aquele mecanismo redistributivo possa ser implementado. E levou 3 meses a tramitação desse projeto no Congresso Nacional. Foi super difícil a negociação. O relator foi um negociador exemplar, que era o Biratã Aguiar, à época, porque, deixa eu dizer para vocês qual é a minha visão, até conversei isso com o ministro Paulo Renato, antes do falecimento dele, os governadores não se deram muita conta do que ia acontecer. Depois da PEC aprovada, da emenda constitucional aprovada, é que os governadores... mas, na época, o governo de São Paulo ganhava recursos pelo pequeno grau de municipalização do ensino que tinha aqui. Quem ficou muito bravo foram alguns municípios de São Paulo. A Lisete Arelaro, por exemplo, era secretária de Educação do município da Grande ABC aqui. Ela teve agora, numa audiência pública lá, ainda detonando o Fundeb pela perda de recursos dos municípios que investiam na educação infantil, né? O governo de São Paulo ganhava, mas a maioria dos governos estaduais perdiam. Eles não se deram muita conta da questão durante a tramitação da emenda constitucional, aí trancaram na regulamentação, a tal ponto que prorrogou-se a entrada em vigência do Fundef para o ano de 98. Ele não entrou em 97, ele entrou só em 98. Quando chegou, olha, eu fui olhar isso agora, vocês não sabem como está complicado o registro no site da Câmara. Eu conversei com o Ricardo Martins para ele pedir que corrijam lá. Está atrapalhado o registro dessas PECs. Mas tramitaram várias, não tinham nada a ver diretamente com o Fundeb. Tá? A primeira foi de 97, com Fundeb ainda, com Fundeb. A de 97, que é do Valdemar Costa Neto, era uma mudança da emenda constitucional 14 ainda, para impedir que qualquer município perdesse, sabe? Esse mecanismo redistributivo que todos ganham, ninguém perde, é um negócio impressionante, não existe. Era a PEC do deputado Valdemar Costa Neto. Depois, as 3 principais apensadas, não sei se vocês lembram, Barjas, eu sempre me lembro que eu estava na minha sala da consultoria e me disseram assim, o secretário, eu não sei se era habitação ou transporte, o que tu era secretário aqui? Habitação. O secretário de Habitação de São Paulo quer falar contigo. O que é isso? Era o Barjas me ligando, dizendo, concordo com a proposta de 3 fundos que a gente tinha construído lá na consultoria da Câmara, que foi apresentada pela deputada Raquel Teixeira. E vocês sabem que eu fui recuperar agora, eu não sabia, não me lembrava disso. A PEC da deputada Raquel Teixeira, que depois foi reapresentada no Senado Federal pelo senador Tasso Gereissati, ela já transformava o Fundef em permanente e criava nas disposições transitórias um mecanismo especial para a educação infantil, um mecanismo especial para o ensino médio. Que o Fundef se transformava em permanente, eu não me lembrava. Teve a PEC do deputado Carlos Abicalil, que era só a criação do piso nacional, assunto que vem lá da LDB, né? E, finalmente, o Executivo mandou a sua em junho de 2005. Depois que o Executivo mandou a sua proposta, é que o debate efetivamente tomou corpo no Congresso Nacional. Tramitou 18 meses, claro que o Ricardo ainda me chamou a atenção, teve o problema do mensalão, que né, diminuiu o ritmo do Congresso um pouco, né? Mas vejam só, senhores, o Fundef terminava dia 31 de dezembro daquele ano. A emenda constitucional é de 19 de dezembro. Nós já passamos um sufoco ali, né? A possibilidade de ficarmos sem o mecanismo redistributivo de financiamento. A tal ponto que não deu tempo de tramitar a lei de regulamentação. O Executivo teve que editar uma medida provisória no dia 28 de dezembro, que depois transformou-se na lei de regulamentação do Fundeb em junho de 2007. Quais são as considerações centrais hoje? Se a gente considerar todos os recursos disponíveis para o financiamento da educação básica brasileira, o Fundeb corresponde a 60% ou a 63% do total de recursos. Tem os 5% dos impostos que constituem o Fundeb que estão fora da cesta, a isso se considerar que todo mundo aplica 25%. Tem muitos municípios que aplicam mais do que isso, né? O salário educação, que é uma contribuição social também exclusiva para o financiamento da educação básica pública. E a gente, nesse cálculo, está se considerando também as 4 transferências universais da União. 3 que são legais transferências de recursos financeiros, Merenda Transporte PDDE, criada em 95 pelo ministro Paulo Renato e pelo Barjas, e o livro didático, que se considera o valor do livro didático. Portanto, o que a gente está dizendo? Que não dá para avaliar o Fundeb
fora do contexto geral do financiamento da educação básica pública brasileira. Nós temos uma oportunidade agora. A essa altura, nós começamos a correr o risco de ficar lá pertinho do fim da vigência do Fundeb para fazer essa renovação, né? Mas eu sempre tenho dito que eu acho que a sociedade brasileira não é tão irresponsável a ponto de deixar que simplesmente se acabe com esses mecanismos redistributivos sem colocar nada no lugar deles, né? Mas esse risco existe. Tirando esse risco, nós temos duas alternativas. Ou a gente só reproduz o Fundeb tal como ele é, ou a gente aproveita a oportunidade e aperfeiçoa esse mecanismo no sentido de mais redistributivo para gerar mais equidade e mais condições de qualidade da educação básica pública brasileira. Tá? A gente tem que aprovar a PEC e a lei, a não ser que vire medida provisória também. Olha, nas 29 audiências que aconteceram na Câmara, eu tenho todas tabuladas, fiz para a Maria Helena lá, essa tabulação para a Secretaria Executiva, tem algumas questões que são mais ou menos consensuais, tá? O efeito redistributivo é bom, as desigualdades diminuíram, tem que tornar o Fundeb permanente, tem que ampliar a participação da União no financiamento. Eu vou dar uma corrida, tá? Estudos do INEP. Não, isso aqui é do Cláudio Tano, da CONOF. Vejam só, se não tivesse Fundeb, em 2015, a variação do valor aluno-ano total no Brasil, considerando o conjunto dos recursos, não só os do Fundeb, seria de R$ 572,00 em Turiaçu, no Maranhão, para R$ 56.000 no município de Pinto Bandeira, no Rio Grande do Sul. Com o Fundeb, essa diferença se reduz para 2.930 a 19.500. Ainda é 3.000 para 19.000. Ainda é uma diferença imensa, né? Esses dados estão nessa tabela por estado, tá? Em cada estado, qual era a variação. Isso aqui é do Todos pela Educação. Eles me ajudaram a fazer. Eu não sei fazer isso, tá? Isso é universitários que têm que ajudar a gente a fazer. Jovens, né? O valor por aluno do Fundeb é o amarelo, para todos os municípios brasileiros, e o azul é o que se acrescenta além do Fundeb. Então, a enorme variação que ainda a gente tem de valor por aluno disponível na educação básica pública, mesmo com o mecanismo redistributivo do Fundeb. Estudos do INEP, Marinês, tem dois aqui, para mostrar o quanto o Fundeb é positivo para os estados, só ali rapidinho, 60% dos municípios ganham mais do que 10% do que contribuem para o Fundeb, 27% ganham mais do que 100% do que contribuem para o Fundeb, e também estudos do INEP mostrando o quanto ele é socialmente justo, que os municípios que mais têm resultados positivos com o Fundeb são os que têm piores indicadores socioeconômicos na sociedade brasileira. E a diferença entre os estados ocorre em função da complementação da União. Vejam só, também em 2015, no Maranhão, sem complementação, a média seria R$ 1.900. Com complementação, R$ 3.000, né, R$ 200. E São Paulo, R$ 6.000. Como diminuiu a diferença entre os estados brasileiros, ainda sendo muito grande, né? Então, tem consensos nesse debate. Manter o Fundeb, mais complementação da União, manter como fundos estaduais contábeis, tudo aconteceu lá, aumentar a cesta, botar mais recursos, botar 25%, tudo isso surgiu nas audiências públicas. Mas há um consenso nesse sentido, certo? Como é que se aumenta? Propostas do grupo de trabalho do qual o Binho e eu participamos no Todos pela Educação. Como é que a gente aumenta o efeito redistributivo do Fundeb? Vejam que gráfico interessante. No primeiro lado, aqui, à esquerda, como é hoje. Todo mundo recebe o mesmo valor do Fundeb, independente do que tem fora do Fundeb. Qual é a proposta da gente? É que os municípios recebam, por aluno, valores diferenciados do Fundeb, considerando o valor aluno-ano total. A receita realizada do ano anterior, é sempre do ano anterior, a matrícula é do ano anterior, certo? Para diminuir a desigualdade. E mais, que a complementação da União não vá mais para Estado, mas vá diretamente aos entes federados. Porque a frase é simples, municípios ricos em estados pobres, municípios pobres em estados ricos, né? Então, tem os municípios sedes de grandes atividades econômicas, como uma refinaria de petróleo, uma hidrelétrica, uma mina da Vale de cobre, ferro, sei lá, eles têm uma receita muito grande. E eles estão recebendo complementação da União no mecanismo como é hoje. Ó. Se for por unidade federada, o mais divertido, Sérgio, aqui no Rio Grande do Sul não chega nunca, está vendo?
No Rio Grande do Sul não chega nunca. Quer dizer, perde num caso e no outro. O Rio Grande do Sul não vai ganhar na redistribuição interna, mas complementação da União não adianta sonhar que lá não vai chegar, né? Mas vejam o norte de Minas, inclusive alguns municípios de Santa Catarina, alguns municípios do Paraná, o Acre vai receber, né? Eu influenciei mais a comissão do que você. Tu ganhou mais lá. Vejam que uns 80% dos municípios que vão continuar recebendo são os que já recebem, mas uns 20% lá vão deixar de receber e municípios com menos capacidade fiscal espalhados no resto do país vão receber, né? Para vocês terem uma ideia, isso aqui é a complementação da União. Como é que a complementação da União, o valor por aluno ano aumentaria de acordo com a complementação da União que está ali embaixo, e o mecanismo redistributivo que está em cima. Com 15% de complementação da União, o valor médio nacional é maior do que se mantiver o mesmo mecanismo e a complementação da União aumentar para 30%. Entenderam? Não. Olha aqui, ó. Não. Tá bom, então eu repito. Professora primária, eu repito. Olha aqui, ó. Hoje nós temos 10% de complementação da União, que está aqui no canto, ó. É o primeiro dado, tá? Com o mecanismo atual do Fundeb, tem um valor médio de R$ 2.900. Se mudar o mecanismo redistributivo interno nos estados e a complementação da União, que é o de cima, já passa para 3.896. Se a gente ficar com que já é mais do que a União... A linha azul e a linha amarela. Ou seja, precisa mais redistributivo interno em cada estado e uma complementação da União de forma mais redistributiva. Não adianta manter o mecanismo atual e só aumentar o percentual da complementação da União. A gente está correndo um risco muito grande, viu? Deixa eu acelerar aqui. É que o debate fique como ficou do Plano Nacional de Educação. É 7% do PIB, é 7,5%, é 8%, é 8,5%, é 10%. A gente está correndo o risco que o debate do novo Fundeb fique no percentual de complementação da União. E o que a gente está dizendo é que isso é pouco. E, primeiro, que não adianta sonhar. Se a gente botar 50% da complementação da União na Constituição, não vai ser cumprida. Simplesmente não vai ser cumprida. E aí não tem sentido fazer um negócio desse. Eu sempre trago esse dado, viu, porque, claro que alguém vai perder, certo? Paulínia vai perder, Camaçari vai perder, Triunfo no Rio Grande do Sul vai perder, Pinto Bandeira vai perder, né? Pinto Bandeira é o último criado no Rio Grande do Sul, o maior rolo. Teve ação no STF de Bento Gonçalves, suspendeu a criação do município. Olha, é uma novela, né? A gente sempre alguém vai perder. Então, o que a gente está dizendo? No mecanismo redistributivo, a gente tem que ter a capacidade de mostrar quem perde, quem ganha é a justiça social desse mecanismo, né? E eu sempre pego, porque isso vai estar basicamente nos municípios, uma proposta que os próprios municípios apresentaram em 2008, as 3 entidades municipalistas, para o Ministério da Fazenda, que um economista do BNDES simulou depois em 2011, tá? Era teto e piso para o ICMS. Teria um teto per capita e um piso per capita para o ICMS. O que os municípios que ultrapassassem o teto perdessem seria utilizado para complementar os que estavam abaixo do piso. E se faltasse dinheiro no Estado, a União entrava. Sempre a viúva entra, né? Olha que barato essa simulação. 100 municípios perderiam e 1.064 seriam beneficiados. Quem perderia? Os com grandes unidades industriais, tipo refinarias, polos e unidades hidrelétricas. E quem ganharia? As cidades dormitórios das grandes regiões metropolitanas e municípios muito pequenos e regiões pouco dinâmicas nos seus estados. Isso é justo? É evidente, né? Os 100 que reclamem sozinhos. O que a gente vai fazer, né? Hoje, pelo estudo do pessoal do Todos pela Educação, 69% dos municípios que recebem complementação deveriam receber, 31% não deveriam. Então, aquele município do Pará lá recebe, e ele tem R$ 7 mil. O município de Minas, que tem R$ 3.000, não recebe, né? E o pessoal fez, porque sempre quem ganha e quem perde. 2.000 municípios seriam ganhadores com mais de 9 milhões de alunos. 42 seriam perdedores de mais de 5% com 1 milhão de alunos. Bom, eu vou pular total, então. Tem mais assuntos envolvidos na PEC do Fundeb. Exclusão das aposentadorias das despesas com o MDE, recursos da exploração do petróleo e do gás natural compondo o fundo, subvinculação de recursos de pagamento pessoal, hoje é 60%, tem gente que quer 70%, que quer 80%,
a distribuição de parte da complementação por melhoria da qualidade, que está na PEC do Fundeb, que não deu certo, não se conseguiu fazer, né, até hoje. A nossa proposta é que tenha isso, mas por fora do Fundeb, não dentro do Fundeb. E uma polêmica constante entre o limite do gasto com o pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal versus o mínimo de pagamento dos professores do Fundeb, que alguns municípios reclamam que estão se atrapalhando com isso, tá? Nós já minutamos uma PEC para o Todos pela Educação. Essa PEC foi entregue oficialmente para a CNM na marcha semana passada e vai ser entregue agora, inclusive o Todos pela Educação está interagindo com o Ministério da Economia, porque quem está discutindo isso no governo federal é o Ministério da Economia, não é o MEC, tá? E, para terminar, muito coisas dos municípios. Muito coisas dos municípios, tá? A gente defende, olha, eu cortei, porque tem N dados sobre isso, tem um estudo do TCU sobre gastos do governo federal entre 2010 e 2013, que mostra que, em valor nominal, o dinheiro da merenda e do transporte diminuiu no orçamento do MEC. Claro, porque os per capita ficam congelados e a matrícula é decrescente, né? E aí pulveriza a transferência voluntária. E as transferências voluntárias não têm nem avaliação de impacto, quando não a confusão das obras inacabadas. Então, o que a gente quer? Mais dinheiro para transferência legal. Atualiza anualmente pela inflação, não é o limite do gasto do governo federal, então atualiza anualmente pela inflação os per capita desses programas, diminui as transferências voluntárias, faz os programas federais também mais redistributivos. Por que o valor da merenda é o mesmo para Campinas e para, sei lá, o município Turiaçu? Por que não pode ser diferente isso também, né? E um problema central, que inclusive os dois colegas do governo federal que estiveram nas audiências lá, o Marcos Mendes pelo Ministério da Fazenda e um outro que eu não me lembro o nome pelo Ministério do Planejamento, ainda no governo Temer, tem que resolver o problema do reajuste do piso, porque tem município que já está gastando mais do que 100% do Fundeb no piso, a média está em 80%. Não dá para todos os gastos do governo federal crescerem no limite da inflação e a lei federal do piso obriga os estados e municípios a reajustarem bem acima da inflação, certo? E, olha, essa discussão, eu estou dizendo isso, eu estou parecendo aquela, sabe, que tem a Bíblia debaixo do braço. Tem que redefinir o pacto federativo, não dá mais. Tem que melhorar a gestão dos recursos. Essa discussão de mais dinheiro ou mais gestão é mais dinheiro, mas também é mais gestão. Dinheiro em tonel furado não vai adiantar, água no tonel furado não vai adiantar. A legislação de pessoal no magistério é fundamental. Não dá para garantir qualidade se continuar tendo greve do jeito que tem, falta do jeito que tem, falta de critério pedagógico para alocar professores, porque é tudo autorreferido no serviço, no servidor público, né? Tem que garantir mais autonomia às escolas e qualificar a gestão. E a questão da base é central, que é o assunto da próxima reunião, da próxima mesa. Muito obrigada. Corri aqui, hein?